Bom dia, mulheres do quarto de guerra. Mais uma semana na presença do nosso amado, aquele que tem cuidado de nós, aquele que não tem deixado de prover cada uma das nossas necessidades. E esse tema tem sido tão poderoso sobre o poder que há no perdão, o poder de destravar a nossa vida, de nos fazer alcançar as promessas, os sonhos, a liberdade, a paz. Porque o perdão, ele nos reconstrói. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu quero contar para você uma história que me tocou, que pode nos ensinar lições muito importantes. Um menino que não estava indo bem na escola, suas notas, seu comportamento era uma decepção para os seus pais, que sonhavam ver ele formado, bem-sucedido, o sonho de todo pai. Um belo dia, o pai propôs um acordo. Se você se comportar, ser estudioso e passar para a faculdade de medicina, eu vou te dar um carro de presente. Por conta do carro, o rapaz mudou da água para o vinho, começou a estudar como nunca antes. Mas o pai tinha uma preocupação, porque viu que a sua conversão e mudança não tinha sido sincera, só pelo interesse de obter o automóvel, o carro, e isso não era bom. O rapaz seguiu os estudos e aguardava o resultado final da prova para a medicina. Chegou o grande dia e o rapaz foi aprovado. E como o pai prometeu, convidou os amigos e parentes para uma festa de comemoração. Ele tinha certeza que na festa seria o momento perfeito que o pai daria para ele o carro. Ele deu uma palavra, o pai deu uma palavra para o filho e passou uma caixa de presente para as mãos dele. O filho abriu emocionado aquele pacote, aquela caixa, tendo certeza que ali estava a chave do seu novo carro. Gente, mas era uma Bíblia. Era uma Bíblia que tinha naquele pacote. Ele ficou visivelmente decepcionado e não falou nada. Não disse uma palavra. Simplesmente colocou o presente na estante de sua casa e a partir daquele dia o silêncio e a distância separava pai e filho. O jovem se sentia traído e lutava para ser independente. Deixou a casa dos pais, foi morar nos campos da universidade, raramente mandava notícias. O tempo passou e ele se formou. Conseguiu um bom emprego no hospital e tornou-se um médico conceituado. Porém, ele se esqueceu completamente dos seus pais. Todas as alternativas do pai para reatar o relacionamento foram em vão. Até que um dia, o pai, já idoso, muito triste com a situação que eles viviam já há tantos anos, que se arrastava por anos, ele não resistiu e morreu. No enterro, a mãe entrega ao filho a Bíblia, que tinha sido o último presente do pai. Essa Bíblia tinha ficado anos na estante dos pais, esperando que ele fosse lá buscar. De volta para casa, o rapaz que nunca tinha perdoado o pai coloca a Bíblia dentro de um móvel da sua própria casa, mas percebe que tem um envelope dentro. E ao abrir, encontrou uma carta e um cheque em branco, assinado pelo pai, datado do dia do resultado do vestibular que tinha sido aprovado. Na carta dizia: filho querido, eu sei o quanto você deseja ter esse carro e prometi, tá aqui o cheque para escolher o melhor que você mais gostar. No entanto, eu fiz questão de te dar um presente muito maior, a Bíblia Sagrada. Nela aprenderás o amor a Deus e o prazer de fazer o bem.
não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e o dever da consciência. Não faça as coisas com a intenção de ser recompensado. E ali, o menino foi tomado de um choro, de uma tristeza. E quanta dureza existe na vida daqueles que não perdoam. Quem sofre com o dano do não perdão é a pessoa que foi ofendida e a pessoa que merece receber o perdão. De todos os lados, nós provocamos danos seríssimos na nossa alma quando nós não perdoamos. E aqui tiramos uma grande lição. Quando fizermos algo, não faça com a intenção de ser recompensado, com a pretensão de ser reembolsada. Faça as coisas com carinho, com gratidão, com amor. Afinal, a Bíblia diz que o que a sua mão direita realizar, que não tome conhecimento à esquerda. As pessoas não precisam nos reconhecer. Quem vai te reconhecer é Deus. Quanto tempo esse jovem perdeu de usufruir da presença do Pai por causa da falta do perdão de algo que nem era o que ele imaginava? Quando não agimos segundo a palavra, que ela nos instrui ao perdão, não é o outro que ferimos, mas sim a nós mesmos. Porque o caminho de vida é o caminho de Deus. Qualquer outro caminho que não seja respaldado pela palavra, o seu fim será a morte. Mas a grande questão do perdão não é simplesmente perdoar quem nos feriu, mas nos perdoar quando nós que ferimos alguém. Você já viu alguém que provoca um mal a alguém na hora ali? A pessoa cega, ela nem sente, mas depois que fez, ela pode se arrepender sim pelo mal gerado, mas a grande dificuldade dela é conseguir se auto-perdoar. O perdão só é completo quando você perdoa você primeiro. Você já se perdoou por todos os erros que cometeu até aqui? O caminho é simples, como lemos lá no início: confesse e peça perdão como fruto de um coração arrependido. Comece em você primeiro o exercício do perdão. Começa se perdoando. Quantas mulheres estão com seu destino travado e vivem uma vida estéril, bloqueada por causa da ausência do perdão? E às vezes não é o perdão para com o outro, é o perdão para ela mesma, dos erros que ela mesma cometeu. Uma das características de pessoas fortes é a capacidade de perdoar. Porque quando você se perdoa e perdoa o próximo, você se torna efetivamente livre. A raiva te torna menor. O perdão te força a crescer além do que você era. A maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo. Ao perdoá-lo, nos livramos dele, pois ele deixa de ser o nosso inimigo. Já o ódio e a mágoa cultivam o inimigo dentro de nós. Perdoe. Liberte-se de sentimentos que bloqueiam e sufocam suas emoções. Porque quando você não perdoa, você perde a sua essência. É preciso perdoar. Deus abençoe você.